Olha, quem me dera envelhecer tão bem quanto esses filmes, viu? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fê Pinedo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 filmes que envelheceram muito bem, que ficaram inclusive melhores com o tempo, tudo porque eu tô inspirada no meu próprio momento de inferno astral, que tá chegando aí logo menos, então já tô me preparando psicologicamente para ficar mais velha. Não estamos ficando um dia mais jovens aqui nesse canal, mas eu quero envelhecer tão bem quanto esses filmes, porque eles ficaram melhores ainda com o tempo, se é que isso é possível, porque eles já eram muito bons. Então, antes de ir pra lista, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho vermelho, se inscreve e ativa as notificações clicando no sininho e também deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas que também, como um bom vinho, estão cada dia mais maravilhosos. Temos filmes trintões nessa lista, temos filmes que têm 10 aninhos de idade, então assim, eu vou do mais velho para o mais jovem, mas todos aqui têm um significado especial e eu vou explicar um por um. Em primeiro lugar está O Iluminado, essa obra-prima do Kubrick de 1980. Eu ainda não era viva quando o filme estreou, quando o filme passou nos cinemas, e por muito tempo eu relutei em assistir. Eu inclusive, cometi esse sacrilégio, eu consegui sobreviver à faculdade de rádio e TV sem assistir esse filme, mas em algum momento eu fui lá e falei, não, agora eu preciso ver. E é um filme que, apesar de eu ter achado que eu ia ficar com muito medo e tal, ele é um filme tenso. Mas eu não tomei nenhum susto, sei lá, eu passei muito bem. Vocês sabem que eu morro de medo de filme de terror, né? Então, mas não é o caso. É realmente uma obra que vai muito além disso, é uma obra mais psicológica, é outra parada, apesar de sim ela usar muito sangue e tal, aquelas imagens que são famosas, tipo aquele momento que o elevador abre e vem uma avalanche de sangue. Inclusive, eu fiquei muito feliz de ter realmente assistido o Iluminado antes de assistir o Jogador Número 1, filme que saiu esse ano, em 2018, porque, olha, o melhor momento do filme tem a ver um pouquinho com o Iluminado, mas eu não vou contar, tá? Você vai ter que assistir os dois filmes. E se você não viu minha crítica de Jogador Número 1, vou deixar aqui no card pra você ir lá assistir depois. Segundo filme que envelheceu muito bem, não é um filme, são 3. É De Volta pro Futuro, a trilogia que começou em 85, o segundo filme vem em 89 e o terceiro em 90. Essa é provavelmente a trilogia anos 80 que sobreviveu melhor à passagem do tempo, e isso vai desde os efeitos especiais até a aventura em si, a história em si, e também é o que eles achavam que ia acontecer no futuro, né? As coisas que eles criaram e o que eles acharam que seria uma necessidade. Agora, uma coisa que é muito legal ainda na trilogia de Volta pro Futuro é que ele apresentou de uma maneira muito fácil e muito simples as regras para a viagem no tempo. É claro que esse é um tema recorrente que já foi abordado em vários outros filmes, inclusive no próprio Exterminador do Futuro, que também é dos anos 80, né? Mas eu acredito que De Volta pro Futuro explicou isso de uma forma mais fácil, mais digerida, mais mastigadinha, que todo mundo conseguiu entender, da criança mais nova até o senhorzinho mais idoso na plateia do cinema. Terceiro filme da minha lista é Jurassic Park, de 93, com 25 aninhos. Esse clássico do Spielberg, olha, continua impressionante. O primeiro filme especialmente, né? O que eles conseguiram fazer de efeitos práticos com aquelas criaturas é sensacional. E é impossível você não ter assistido o filme quando criança e não ter ficado obcecado por dinossauros. Eu lembro que ao mesmo tempo que eu fiquei apaixonada, eu morria de medo. Eu ficava brincando no quarto, meio assim escondida, com medo que de repente um Velociraptor viesse pelo corredor pra me pegar, e não ia adiantar nada fechar a porta, porque Velociraptor abre porta, não sei se você sabe. O quarto filme da minha lista é Matrix, das irmãs Wachowski, lançado em 1999. E assim, muitos filmes aproveitaram, usaram o mito da caverna, né, no seu enredo de alguma forma, se inspiraram nisso. Só que Matrix foi um dos que melhor conseguiu aproveitar de um jeito moderno, levantando questões que realmente continuam pertinentes e vão continuar por muito tempo, né? O que é realidade, o que é construção, o que é um universo virtual. E eu acho até que daqui a uns anos vai fazer mais sentido ainda quando todo mundo estiver usando óculos de realidade virtual o tempo inteiro. Eu realmente acredito nisso. O filme também foi bastante revolucionário em termos de efeitos especiais, marcou a época e realmente é ainda impressionante de assistir. Só que é curioso que uma coisa ou outra ainda é meio datada, né? Ainda deixa aquela cara de anos 90, principalmente o visual dos personagens, né? As roupas, os cabelos, essas coisas. E uma coisa que eu achei que ninguém mais ia querer usar e as pessoas estão usando são aqueles óculos minúsculos. Gente, não gosto. Vocês usam? Eu não gosto. Espero que eu não pague a língua. O quinto filme da minha lista é Cidade de Deus, que neste momento tem 16 aninhos. O filme do diretor Fernando Meirelles, que inspirou muitos jovens no Brasil a ir fazer cinema, a irem estudar, a quererem se desenvolver como produtores de conteúdo audiovisual, porque realmente ele mostrou que dava para fazer no Brasil um filme com um formato muito diferente e
muito inspirador ao mesmo tempo. Nesse caso, ele pegou uma história que é realmente bem brasileira e conseguiu contá-la de uma forma quase videoclípica, eu diria assim. Videoclípica, inventei essa palavra agora. Tanto que muita gente, quando viu o filme pela primeira vez, comentou que não sabia que dava pra fazer cinema com essa qualidade no Brasil, com essa qualidade de formato, principalmente, né? Porque a gente já vinha contando boas histórias, sempre contamos boas histórias, mas a gente tinha se afastado um pouco, né, dessa explosão criativa em termos de direção mesmo, né? E o filme é realmente um sucesso não só por aqui, no mundo todo, e no Rotten Tomatoes ele tem 91% de aprovação, ou seja, filme show pro mundo todo. O sexto filme da minha lista é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, lançado em 2004, portanto agora com 14 aninhos, né? E esse filme fala de um assunto muito interessante que é a memória. É engraçado que com o passar do tempo a gente passou a ter mais tecnologia e muita tecnologia serve para ajudar a gente a lembrar das coisas. E essa trama é interessante porque ela não fala do que você quer lembrar ou tem que lembrar, mas fala do que você quer, do que você precisa esquecer e muitas vezes não consegue. Só que aí, se alguém inventasse uma tecnologia para te ajudar a esquecer das coisas, isso seria muito valioso também, né? Ele explora esse assunto de uma maneira belíssima. Kate Winslet e Jim Carrey estão maravilhosos no casal principal e o Michel, ele tem um jeito de contar a história muito interessante e ele trabalhou muito com videoclipe antes de fazer esse filme, né? E o resultado continua assim, eterno, por coincidência do nome. O sétimo filme da minha lista é O Diabo Veste Prada, lançado em 2006, portanto hoje em dia com 12 aninhos, né? É um dos filmes mais jovens aqui da lista, mas calma, vai ter mais jovens ainda. A questão é que esse filme mudou 100% desde que foi lançado. A nossa percepção sobre ele mudou bastante. Quando a gente assistiu essa história pela primeira vez, além de ter ficado impressionado com Meryl Streep, como sempre, né? A gente se apegou muito à carreira da Andy, né? Da personagem interpretada pela Anne Hathaway. E é interessante que em alguns momentos do filme ela é muito questionada pelo namorado e pelos amigos dela, que ela tá se doando muito à carreira. E em 2006, quando o filme foi lançado, a gente se apegou muito a esse ponto de vista. A gente concordava com os amigos e com o namorado de que talvez ela não estivesse dando valor às coisas certas. Mas hoje em dia, em 2018, a gente vê que aqueles amigos, na verdade, eram super interesseiros, que o namorado tava atrapalhando pra caramba e que ela só estava tentando construir uma carreira. Então, sim, naquela época, em 2006, a gente foi cuzão, tipo os amigos dela e o namorado dela, e na real, ela tava certa o tempo inteiro. Então, se sua namorada ou seu namorado estão aí tentando construir uma carreira sólida, não seja como o boy lixo do filme. O oitavo filme da minha lista foi celebradíssimo porque ele completou 10 anos em 2018. Esse filme é O Cavaleiro das Trevas, filme do Christopher Nolan, que é o segundo da trilogia do Cavaleiro das Trevas, e é uma pena, inclusive, que essa trilogia tenha vindo de um segundo filme tão genial e não tenha acabado assim tão bem, até porque, enfim, algumas revelações não são tão, nossa, incríveis assim, e muito por conta do vilão também, porque é difícil pra qualquer vilão vir depois do Coringa, especialmente um Coringa que marcou a época, o Coringa do Heath Ledger, que pena que não está mais entre nós. Mas o resultado na tela é realmente incrível, continua sensacional 10 anos depois, e eu acho que vai ser marcante ainda para muitas gerações, já que o volume de filmes de herói só tá aumentando, na real, né? O filme, ele é muito bem dirigido pelo Nolan, os efeitos especiais são bacanas e os atores estão impecáveis, fora que, né, é realmente o herói e o vilão que nasceram um pro outro, Batman e Coringa, eles existem pra brigar um com o outro, então assim, é maravilhoso. Eu gosto demais desse filme. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. O nono filme da minha lista, que tá envelhecendo bem demais, apesar de ser só um garotinho, é A Rede Social, que foi lançado em 2010. Esse filme do David Fincher, ele conta a história dos bastidores da fundação do Facebook, da criação da rede social, e mostra ali um momento que o Zuckerberg foi julgado, quando a empresa começou a ficar grande, começou a dar muito dinheiro, e algumas pessoas que participaram lá no início foram lá cobrar, né, falar, eu quero minha parte nesse bolo aí também. É muito interessante e é impressionante o quanto as discussões que foram mostradas ali se expandiram junto com a própria expansão do Facebook. Então, não tem como não lembrar do Jesse Eisenberg e da interpretação dele como Zuckerberg, quando a gente vê o Zuckerberg, ele mesmo, em pessoa, na vida real, indo lá se explicar pro governo nos Estados Unidos. As caras que ele fez no julgamento, o jeito que ele tentou se explicar, cara, é impressionante. Vai ver ou rever a rede social que você vai realmente sentir que foi muito assim no ponto, foi muito certinho o que eles fizeram ali. Enfim, esse é um filme que já foi sensacional logo na saída do cinema e agora continua ainda melhor, fora a edição que é maravilhosa, que torna o filme mais viciante a cada vez que você assiste. O décimo filme da minha lista também é só um garotinho e também foi lançado em 2010. Esse filme é A Origem, do Nolan também. Segundo filme do Nolan por aqui, olha, eu acho que esse cara vai ser estudado aí muito nos cursos de audiovisual. Falando nos cursos de audiovisual, porque eu já falei de cursos de audiovisual. Já.
Isso aí, vocês entenderam. Além de ter virado meme, o filme trata de um assunto que eu tenho certeza que vai motivar muito mais histórias no cinema, que é o roubo de dados. Mas não é o roubo de dados do seu celular, o roubo de dados do seu e-mail, não é isso, entendeu? Não é hacker. É o roubo de dados de uma forma assim mais íntima, é o roubo dos dados que você nem imagina que podem ser roubados. Porque eles mergulham, né, dentro do sonho, dentro do inconsciente das pessoas quando elas estão dormindo, pra recolher ali o que elas pensam, pra perguntar senha do banco, né, senha do cartão e por aí vai. Então eles conseguem roubar várias fortunas, eles são contratados pra dar vários golpes. Fora isso, o filme também tem o questionamento de o que é real e o que é, na verdade, criação da nossa cabeça, porque você sabe que a nossa memória, ela não é muito confiável, por isso que todo youtuber pede pra você se inscrever e deixar seu like, porque todo mundo esquece. Você vê que loucura? Tô aqui te lembrando, você já se inscreveu? Então se inscreve agora, porque toda semana tem vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Vocês já viram todos esses filmes? Não esquece de ver, são muito bons, viu? São mesmo, te juro.